Estamos de volta, pessoal, mais um vídeo de Direito Penal. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Antes de começar, como eu sempre faço, vou deixar para vocês minhas redes sociais aí, tá? Vocês podem seguir à vontade, acompanha lá o canal do YouTube, um canal que eu fico postando vídeos, etc. E tem meu site próprio, que é professorcenoura.com.br, tá? Acesse lá. Cadastre seu e-mail para receber novidade, etc. E vamos ao tema de hoje, né? Interpretação da lei penal. A interpretação da lei penal tá lá no seu edital. Tem um tópico lá, interpretação da lei penal. E hoje você vai riscar esse tópico aí com força, com vontade, vai ser top, você riscar esse tópico aí. Vamos lá, olha só, sobre interpretação da lei penal, gente, é legal falar com vocês o seguinte. Interpretar, olha aí, um conceito de Rogério Sanches, tá? Um grande professor de direito penal, doutrinador, promotor de justiça. Interpretar significa buscar o preciso significado de um texto, palavra ou expressão, delimitando o alcance da lei e guiando o operador para sua correta aplicação. Olha que legal o conceito de Rogério Sanches. É isso que a gente vai ver hoje, a interpretação, né? Como que o operador do direito é guiado para a correta aplicação, interpretação da lei penal. Tá? E a gente vai trazer algumas classificações quanto ao sujeito, quanto ao modo, quanto ao resultado, como que você interpreta a lei penal. Vamos falar também sobre formas extras de interpretação, conforme a Constituição e etc. E vamos trazer algumas questões para você ver como é que isso é cobrado em prova. Tranquilo, galera? Vamos nessa? Olha só. Quanto ao sujeito, a interpretação pode ser... Olha, quanto ao sujeito, é uma classificação que eu levo em consideração quem está interpretando a norma. Quem está interpretando a lei penal? Quem é que está interpretando? Então eu posso ter o legislador interpretando, eu posso ter um doutrinador interpretando, eu posso ter um jurista, né? o juiz interpretando. Vamos ver, olha só. Interpretação autêntica ou legislativa é aquela feita pelo legislador dentro da lei. Tá? O legislador, na própria lei, ele vai usar a interpretação. E um exemplo está aí o artigo 327 do Código Penal, que traz o conceito de funcionário público. Então ele fala lá, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Aí começa 312, 300, e o 327 ele fala, olha, para fins dessa lei aqui, funcionário público, quando eu digo funcionário público, eu estou querendo dizer esse aqui. E também esse aqui. Então, o próprio legislador, dentro do Código Penal, traz o que é funcionário público. E isso é uma interpretação autêntica, feita pelo próprio legislador, tá? Autêntica ou legislativa. Interpretação doutrinária ou científica. São dos doutrinadores. Então, um bando de livro que você pega quando você vai numa palestra, um seminário, alguém está falando ali sobre direito penal, ele está falando o que ele interpretou do direito penal. E essa interpretação feita pelo doutrinador é uma interpretação doutrinária. Você vai pegar em vários livros, você vai perceber que vai ter isso, né? Vai estar lá assim, olha, tem esse artigo aqui, tem várias correntes, uma corrente entende isso, outra corrente entende aquilo. Você percebe que isso são interpretações diferentes de um mesmo dispositivo feita por doutrinadores. Isso é uma interpretação doutrinária ou científica. E tem ainda a jurisprudencial, mas antes de falar da jurisprudencial, deixa eu falar da exposição de motivos. Se você for lá no Código Penal, por exemplo, tem lá exposição de motivos do Código Penal. Na exposição de motivos do Código Penal, por que é feita a exposição de motivos? Pelas mesmas pessoas que fizeram o Código Penal. O legislador fez a exposição de motivos explicando o Código Penal. E aí você pergunta, então a exposição de motivos ela é uma interpretação autêntica, porque foi feita pelo legislador? Não! Ela é uma interpretação doutrinária. Por quê? O legislador, quando ele faz a interpretação autêntica, né, o legislador ele faz dentro da lei. Quando ele está falando na exposição de motivos, é na verdade ele como um doutrinador. Não é ele como legislador, não é uma lei a exposição de motivos. É a opinião do cara que fez a lei. Então, eu que fiz a lei aqui, mas deixa eu te falar aqui como é que eu interpreto. Olha, eu acho que é isso aqui eu fiz assim porque eu acho que é assim, isso aqui eu acho que é assado. Como é ele que está interpretando, tá? De fora, como se fosse um doutrinador qualquer, é uma interpretação doutrinária, não é uma interpretação autêntica.
tá? Porque ali ele não está na condição de legislador, ele está na condição de doutrinador, dando a opinião dele. Fechou? O que mais? Jurisprudencial ou judiciária, são as decisões dos tribunais, dos juízes, etc. Isso é uma interpretação. O juiz, quando faz uma sentença, o tribunal, quando faz um acórdão, está interpretando a norma penal. Beleza? Tem efeito vinculante? Essa interpretação tem efeito vinculante? Olha, pode ter. Né? Eu tenho a súmula vinculante, por exemplo, é uma interpretação do Supremo que vincula. Decisão e controle concentrado é uma decisão do Supremo que vincula. Então é possível que a interpretação jurisprudencial seja vinculante nesses casos que eu falei para vocês. Fechou? Quanto ao modo de interpretação, o que eu tenho? Olha aí, a interpretação ela pode ser gramatical, onde eu busco o sentido literal da norma penal, com a interpretação dos meios gramaticais empregados no dispositivo para chegar à conclusão do que ela quer dizer. Teleológica, né, que fala da vontade da lei, ou então pode falar também, né, finalidade, qual que é a vontade, qual o fim que a lei quis, né, quando ela disse isso, ela quis o quê, né? A histórica, a interpretação histórica, eu vou lá na origem da lei, né, eu vou lá nos debates que chegaram até a lei, tudo que foi feito para que essa lei fosse gerada, para eu entender como que eu interpreto. Falou, essa lei foi criada nessa época, que era assim, que era assado. Falo, agora eu entendi, agora dá para interpretar, com base na história que está por trás daquela lei. Isso é interpretação histórica. Sociológica, eu levo em consideração os valores atuais da sociedade. Vários exemplos. Eu tenho normas que tem lá um conceito que conforme a sociedade vai evoluindo, aquele conceito vai se desfazendo, né? Ele vai alterando. Então, por exemplo, eu tinha uma norma penal que falava sobre o crime de sedução, eu tinha o crime de adultério, era crime, né? Então, para interpretar aquilo ali, né, a gente vai usando a atualidade da sociedade, etc. Outra coisa, ato obsceno. O que é ato obsceno? Varia, né? Às vezes, lá no passado, quando foi feito o código, ato obsceno era uma coisa. Talvez você mandar um beijinho para alguém era obsceno, não sei, né? Lá na época dos meus avós, bisavós. Agora, hoje, o que é ato obsceno? Aí já é diferente, né? Tem coisas que hoje não é considerado ato obsceno, que era considerado ato obsceno lá atrás. Então, conforme a sociedade vai evoluindo, a gente tem a interpretação sociológica, tá? Olha aí algumas questões. A interpretação autêntica visa dirimir incertezas e obscuridades da lei anterior. Aí tá errado, tá? Por que tá errado? Porque a gente já viu a interpretação autêntica. É aquela interpretação feita pelo legislador atual. Ele tira dúvidas, ele interpreta a norma dentro da própria norma que ele fez, da norma vigente, não é da norma anterior. A interpretação teleológica busca alcançar a finalidade da lei, aquilo que ela se destina a regular. Olha aí, ó, perfeita essa questão que a gente acabou de ver. Que mais, defensor público aí? O Código Penal estabelece que é crime praticar ato obsceno em lugar público. Olha o exemplo que a gente deu. Para interpretar o exato significado da expressão ato obsceno, o operador do direito deve valer-se de quais elementos, gente? Olha, da atualidade da sociedade. Né? Eu tenho que olhar a sociedade e entender o que é um ato obsceno. Tenho que ver como é que a sociedade evoluiu e o que se tornou um ato obsceno para a sociedade. Então, ato obsceno, letra C, a resposta dessa questão. Alguma dúvida? Acho que não. Bem tranquilo, 3 questões tranquilinhas, né? Vamos dar prosseguimento. Ainda quanto ao modo, eu tenho a interpretação sistemática. Na interpretação sistemática, o que acontece? Eu vou interpretar todo o sistema para eu chegar na conclusão do que o legislador quis dizer. Naquele exato ponto, eu tenho que usar uma interpretação integrada do sistema inteiro para eu conseguir entender o legislador. E a gente faz sempre isso, né? A gente fala assim, olha, tá vendo esse artigo aqui? Se o legislador quisesse que fosse assim, assim, assado, ele teria falado, porque olha esse outro artigo aqui, ele falou. Então, se ele não falou aqui, não foi sem querer, não foi, não que esqueceu, é porque ele não quis falar. Então, isso é uma interpretação sistemática que a gente usa, beleza? Para chegar na conclusão, a gente tem que analisar um todo, e isso acontece bastante. Progressiva ou evolutiva?
Olha, assim como a sociológica está relacionada à evolução da sociedade, do entendimento da sociedade, a progressiva ou evolutiva está relacionada à evolução da ciência. A ciência evoluindo, a gente vai interpretando a norma penal de maneira diferente, tá? E tem a interpretação lógica, aquela filosófica que está relacionada à razão de ser da própria norma. Quanto ao resultado, aqui, muito importante, uma forma de interpretação muito importante, porque a gente tem aí a interpretação declaratória ou declarativa, a interpretação restritiva e a interpretação extensiva, que são muito importantes para a sua prova. Leve isso para a sua prova. Olha só, declaratória é quando o legislador diz exatamente o que ele quis dizer. Eu não faço nenhuma ampliação, nenhuma restrição do que está escrito lá. Eu interpreto exatamente o que está lá. Ele quis dizer o que está lá. Na extensiva, o legislador disse menos. Eu preciso ampliar o que ele quis dizer. Por exemplo, eu botei aí, né, extorsão mediante sequestro. O crime de extorsão mediante sequestro, ele se aplica ao cárcere privado? Ou só se aplica ao sequestro? Se eu fizer uma extorsão mediante cárcere privado, eu não vou ter o crime? Percebe que o legislador, quando ele colocou mediante sequestro, ele disse menos do que ele queria? É óbvio que ele queria abarcar também o cárcere privado. Se o sequestro é mais amplo que o cárcere privado, é óbvio que ele quis, se ele puniu de maneira rigorosa o sequestro, que é uma coisa mais simples, obviamente ele queria punir também um cárcere privado. Não faz sentido você ter uma extorsão mediante sequestro sem ter a extorsão mediante cárcere privado. Então, aqui ele disse menos do que ele queria, ele disse só sequestro, quanto na verdade ele queria dizer sequestro e cárcere privado. A gente usa uma interpretação aqui extensiva. E tem a interpretação restritiva, que é o inverso. O legislador disse muito, eu vou ter que dar uma restringida. Em regra, olha isso, em regra, normas penais devem ser interpretadas de maneira restritiva. Eu nunca posso dar uma ampliada, né? Fiquei na dúvida, vou ampliar aqui, negativo, tá? Tem que ser muito taxativo. O direito penal tem essa taxatividade aí, né? Tem o princípio da taxatividade, tudo muito expresso, muito específico. Para eu ter uma interpretação extensiva, é uma exceção. Esse exemplo que eu dei aí do extorsão mediante sequestro, por exemplo, é uma exceção. A regra é a interpretação restritiva. O legislador disse mais do que ele queria, a gente dá uma restringida. Beleza? Que mais? Outras formas aí, ó. Interpretação sui generis, ela pode ser exofórica, ó, significado fora do ordenamento jurídico. Por exemplo, o repouso noturno, lá no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. O repouso noturno fala lá, olha, se for praticado durante repouso noturno, a pena aumenta em 1/3. Causa de aumento do furto, né? Lá da terceira fase da dosimetria do furto. Nesse caso, o que é repouso noturno? Aonde eu fico sabendo o que é repouso noturno? Aonde está escrito, olha, para fins do Código Penal, repouso noturno é isso, é isso, é isso. Não tem. Não tem, né? Tem o que a doutrina interpreta, o que o judiciário interpreta. Eu não sei o que é repouso noturno. Eu vou ter que buscar fora do ordenamento jurídico, ou seja, lá na doutrina, lá na jurisprudência, nos costumes de cada lugar, o que é repouso noturno para eu ter a causa de aumento do artigo 155, parágrafo 1º. Isso é uma interpretação exofórica. Caso esteja dentro do próprio ordenamento jurídico, aí eu tenho uma interpretação endofórica. Um exemplo lá na receptação qualificada, ele explica direitinho. Quando ele fala assim, olha, a receptação, ainda que a venda seja feita na própria residência. Aí ele explica, olha, como venda da própria residência, tem aquela que é feita assim, que é feita assado, etc. Essa explicação que ele está dando está dentro do ordenamento jurídico, é uma interpretação endofórica. Interpretação conforme a Constituição, logicamente, se eu tiver em dúvida, se eu tiver duas formas de interpretar a norma, eu vou sempre usar a forma que esteja de acordo com a Constituição. Se eu tenho duas formas de interpretar uma norma penal, uma é contra a Constituição, a outra é a favor, eu vou usar a interpretação favorável conforme a Constituição. Beleza? E por fim, interpretação analógica. A gente vai falar bastante da interpretação analógica também quando estiver falando de analogia, que é outro vídeo. Nesse vídeo relacionado à interpretação analógica, o que é uma interpretação analógica? É aquela interpretação que é o seguinte, não tem como o legislador falar
na norma tudo que tem para falar. Então ele usa a interpretação analógica. Ele dá uns exemplos e depois ele fala de maneira genérica. Por exemplo, homicídio, o crime de homicídio qualificado pelo meio cruel. Tá? O parágrafo 2º, inciso 3 do artigo 121. Ele fala lá, olha, a pena qualificada, se for cometido mediante fogo, veneno, ou qualquer outra forma, ele fala lá, um monte de coisa, ou qualquer outra forma que seja cruel, meio insidioso ou cruel. Ou seja, não tem como ele descrever no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, todas as formas de crueldade que um homicídio pode ter no seu meio de execução. Não tem como. Então ele dá alguns exemplos, olha, fogo, veneno, isso, asfixia, não sei o quê, ou qualquer outro meio cruel. Tá vendo? Olha, isso aqui é meio cruel, então o que for parecido com isso aqui também vai ser cruel. Mais ou menos isso. Isso é uma interpretação analógica. Para eu achar o que é outro meio cruel, eu dou uma interpretada no que ele já escreveu. Olha, ele me deu uns exemplos aqui para me guiar, para eu saber o que é um meio cruel para ele, para em outros casos que não estão ali, eu saiba se é meio cruel ou não. Por exemplo, matei uma pessoa com 100 facadas. Meio cruel. 100 facadas é muito cruel. Tá escrito lá no código? Fogo, veneno, asfixia, 100 facadas. Não tá. Mas pela interpretação analógica que ele me abriu ali no parágrafo 2º, inciso 3º, eu consigo encaixar as 100 facadas ali. Isso é uma interpretação analógica. Tranquilo, galera? Olha só, vamos ver mais questões aí para a gente encerrar o nosso vídeo. Olha aí. No processo de interpretação, pode-se ampliar o conteúdo de determinado termo, expressão, para extrair o seu real significado. Pode, né? Interpretação extensiva. Tudo bem. O que mais? A interpretação quanto ao resultado busca o significado legal de acordo com o progresso da ciência. Não. Olha, com relação ao progresso da ciência, eu vou ter a interpretação evolutiva. Ou progressiva, né? Ou progressiva. Progressiva. Não é a interpretação quanto ao resultado. Por isso que essa questão aqui tá errada. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês todo o conteúdo com relação à interpretação da lei penal. Conteúdo muito simples. Faça mais questões, você vai achar bastante questão sobre interpretação, tá? Principalmente interpretação analógica e analogia. Se você vai assistir mais vídeos de direito penal, vai assistir um vídeo sobre analogia, em que a gente faz essa comparação e faz muito exercício ali, beleza? Mas esse vídeo aqui eu encerro por aqui. Fecha a conta, passa a régua. Tchau, obrigado.